Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho que nós acabamos de ler, começa dizendo que, mais uma vez, Jesus começou a falar em parábolas. E dessa vez, ele estava dirigindo aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho, mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Então, a gente já sabe, ele estava falando justamente para os mestres da lei, os anciãos, que eram os homens sábios, né, do templo, aqueles que tinham muito conhecimento da palavra de Deus, que conduziam o povo. Aqueles que eram considerados os líderes dos judeus. E ele fala isso. Na minha reflexão, eu entendo que essa parábola, Jesus a contou especialmente para chamar a atenção dos anciãos e daqueles que eram considerados os mestres da lei, os judeus, para que os judeus vissem que eles tinham sido convidados para a festa e não quiseram aceitar. Foram os primeiros. Eles foram os primeiros. São aqueles que foram convidados e não deram atenção aos empregados
e saíram para os seus negócios, para os seus campos, quiseram fazer qualquer outra coisa menos ir à festa do Senhor. Porque Jesus estava realmente referindo que ele veio para os judeus. Ele veio para cumprir a lei e a promessa que foi feita ao povo de Deus, povo escolhido. E é como que os judeus não quiseram ir à festa. Então, quer dizer, o fato a festa é um simbolismo, né? Por isso é uma parábola, quando ele contava uma história para comparar. Então, a festa, o reino de Deus, ele está falando dele mesmo. Ele veio anunciar, falar, e eles não estão querendo ouvi-lo, não estão acreditando na sua palavra. E então ele naturalmente ia se dirigir a outros povos, aos gentios, né? Que eram todos aqueles que não eram judeus, aos samaritanos. E o interessante é que nessa leitura, Jesus ainda dá mais uma chance para os judeus, né? A primeira vez, os empregados foram rejeitados, ninguém quis saber de ir na festa. Aí depois o rei mandou de novo os empregados convidarem de novo, e outros, e esses outros também não quiseram vir à festa, preferiram ir se ocupar com outras coisas, cuidar dos seus negócios ou fazer qualquer outra coisa. E inclusive alguns desses empregados foram aprisionados, foram assassinados, quer dizer, tudo aquilo que aconteceu com muitos dos profetas que Deus mandou no Antigo Testamento. E bem interessante que até na festa do céu contada aqui houve um penetra, né? Quando o rei voltou e viu todas aquelas pessoas, bom, todos estavam, na verdade, estavam preparados, que mesmo dizendo que foi para chamar qualquer um, bons e maus, mas somente tinha um que não estava preparado, não estava com traje de festa. Exatamente. E esse então foi tirado de lá e foi jogado para o castigo eterno. Esse traje de festa também é uma metáfora. O que a gente faz nessa vida, ou a gente está se vestindo para a grande festa da vida eterna, ou a gente está se despindo. Quer dizer, ou a gente está vivendo de acordo com o Evangelho, ou não está vivendo de acordo com o Evangelho. A gente sabe que na vida real, a gente vem aprendendo, até tem uma passagem no Apocalipse de São João, que ele diz que nada de impuro entrará na Jerusalém Celeste. Então não existe essa possibilidade que alguém entre no céu e depois de lá seja retirado. Quer dizer, no céu só vai ficar aqueles que merecerem o céu. Então não vai ter essa possibilidade, eu fui para o céu e depois fui jogado fora. Isso aqui é uma história, né? Uma parábola. É uma parábola. O que acontece na nossa vida aqui, humana, né? Que quando a gente faz uma festa, entra um monte de penetra, lá no céu já não vai acontecer a mesma coisa, né? Bom, então esse evangelho nos dá mesmo um aprendizado, né? Ele é bem direcionado mesmo, que muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Convidados somos todos nós, mas por que poucos são escolhidos? Porque somente aqueles que fazem a vontade de Deus é que entrará no céu. Jesus vem falando isso para gente em muitos evangelhos, que para entrar no céu devemos ser obedientes, fazer a vontade de Deus, ser perseverante na prática do bem. É importante que a gente entenda que quando a gente diz assim, poucos são os escolhidos, não é porque Deus é injusto e só escolhe alguns poucos e a maioria ele manda para o inferno. Não, é porque é o que acontece justamente no ponto de vista humano. Nem todos aceitam o convite de Deus. Todos são convidados, mas nem todos aceitam. Esses que não aceitam são os que não são escolhidos, porque não aceitaram o convite. É verdade. E quando Jesus deu a sua vida por nós, ele deu por todos. Mas nem todos realmente estão interessados nisso, nem todos acreditam, nem todos querem acreditar.
Então, por Exatamente. isso ele fala, quem tem ouvido que ouça. Exatamente. Então, a gente tem que ouvir, ser atento, mas o Senhor está sempre nos alertando sobre o inferno. E ele é bem dramático quando ele narra, igual ouvindo essa parábola, a gente vê que ele é bem duro mesmo. Parece que ele quer nos amedrontar, que você tenha... Porque o assunto é sério, né? Esse é um assunto sério. O assunto da salvação é um assunto muito sério e tem muita gente que está brincando com isso, né? E isso não é uma matéria de brincadeira. E ele fala, né, que lá haverá escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, isso é para enfatizar mesmo que o inferno é um lugar de puro sofrimento. É um lugar aterrorizante, escuro, onde as pessoas rangem seus dentes. O que significa ranger os dentes? Eu creio que algumas pessoas não devem saber o que significa. De tanto medo... Vai bater os dentes. Já viu quando alguém está com muito medo, ou está com muito frio e fica batendo os dentes? Bater. Porque a coisa tão horrível, tão horrorosa, tão aterrorizante, que os que estão ali ficam batendo os dentes todo o tempo. Eu imagino que se não fosse uma coisa tão feia assim, nem haveria necessidade do Cristo vir do mundo, passar por tudo que ele passou para nos salvar. Isso é para mostrar o quanto que quer dizer, o preço que ele pagou foi muito caro pelo resgate. Exatamente. Porque ele não queria que nós tivéssemos o castigo eterno, né? Ele não quer para nós esse destino. Então, e essa parábola, ela tem uma história quando ele fala que mandou seus empregados. Esses empregados nós já sabemos quem são. São os profetas. Sim. São os profetas, né? Então tem uma outra passagem que ele fala que por fim, ele manda até o próprio filho pensou assim, já que não ouviram os meus empregados, já que eu vou mandar o meu próprio filho. Aí foram e mataram o próprio filho dele. Aí falaram, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e roubamos a herança, ficamos com a herança. Então, pode ser até que amanhã a gente tenha esse evangelho como sequência. Porque nós sempre lemos na hora aqui com vocês, nunca lemos anteriormente, não fazemos nenhuma reflexão, deixamos o momento acontecer. Exato. E então não sabemos qual vai ser o de amanhã, mas porque muitos são convidados, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Tem até uma música bonita que a gente tinha do passado, que a gente gostava muito do Padre Zezinho. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo, né? Então, é isso. É importante a gente encontrar tempo para as coisas de Deus. Um padre muito santo que nós conhecemos, que tivemos a honra de conviver com ele, ele sempre dizia que dizer que não tem tempo é uma desculpa esfarrapada. E ele dizia assim, o tempo somos nós que fazemos. Exatamente. A gente encontra tempo para tudo aquilo que a gente deseja fazer. E eu sempre ouvia isso desde jovem dele, sempre pensei e fui vendo que realmente é uma realidade. Porque tem certas coisas que a gente ouve de pessoas mais velhas, porque a sabedoria da idade é muito interessante. Quanto mais uma pessoa vive, mais experiência da vida ela tem. Então, quando você ouve uma pessoa mais velha, você aprende muito com elas, pelo que ela passou, pelo que ela viveu, pelos anos de vida. Talvez seja até por isso, né, que os anciãos, eles tinham um cargo muito importante, né, no templo para os judeus. Eles eram aqueles que aconselhavam, porque eles eram mais velhos, tinham mais experiência de vida, então todos sabiam que eles eram sábios para aconselhar por isso. Exatamente. E, bom, só não foram sábios bastante para entender as escrituras, que elas estavam sendo cumpridas,
com a vinda do Senhor. E Jesus estava preenchendo tudo aquilo que tinha sido profetizado a respeito dele. A soberba deles foi maior do que a sabedoria deles. Eles simplesmente não aceitaram o fato de que Jesus é um homem que aparentemente não tinha ido à escola, era muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais tinha muito mais ciência do que eles. Na verdade, eles deveriam ter reconhecido em Jesus que ele era o Emanuel, né, um profetizado. Mas a gente sabe que quando Jesus morreu na cruz, né, o véu do templo se rasgou no meio, houve um tremor de terra, uma escuridão, e todos esses sinais fez com que muitos acreditassem que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então, muitos dos judeus acreditaram. Mesmo assim, a misericórdia de Deus é muito grande, que é profetizado ainda a conversão dos judeus, né? Então, isso é um dos sinais dos últimos tempos, que os judeus se converterão. Embora hoje em dia nós sabemos que existe uma comunidade muito grande de judeus cristãos. Muitos judeus já estão se convertendo, e a gente sabe história de famosos pianistas, músicos, artistas, muitas pessoas que se destacam, né, nesse mundo, né, em alguma coisa que faz. Muitos já vêm se converter, mas é bem interessante como isso vem acontecendo, né? Como nós falamos, muitas coisas começaram naquela época, mas ainda estão acontecendo, ainda estão se expandindo como o universo. O mundo cristão também está se expandindo, crescendo. E quando Jesus vier, quando ele voltar, nós saberemos que os judeus terão se convertido. E isso Sim. é muito bom, porque foi uma promessa que Deus fez. É uma profecia que Uma vai ser profecia cumprida. que a conversão deles, né? Então, Exatamente. bom, então eu acho que, assim, tudo mais que a gente teria que falar aqui, né? Nós já falamos. Foi uma parábola onde Jesus citou como fosse um grande banquete de casamento, daqueles lá da roça, né? Que matam animais, sempre são festas duradouras, né? Na época de Jesus, um banquete de casamento levavam 3 dias. Né? Hoje em dia existe ainda, né, lugares que fazem uma festa mesmo grande, com mais de um dia. Mas, então foi um grande banquete que os convidados não quiseram vir, insistiram, mais uma vez chamaram, não quiseram vir, e aí então foi dirigida às outras pessoas, né? Então, aos gentios. Então, outros foram convidados e aceitaram o convite. Todos nós, não judeus, gentios. E uma coisa de pensar assim, a gente sempre tem aprendido isso, que o reino de Deus é como uma festa, né? No Apocalipse chama a bodas do Cordeiro. Todos somos convidados para participarmos das bodas do Cordeiro. Sabemos que também isso está relacionado com a missa. Que quando vamos à missa, eu aprendi assim, que você nem vai à igreja de qualquer maneira. Você não vai vestido com jeans rasgado, com roupas assim inapropriadas. Você tem que ir bem vestido da mesma maneira que você iria para uma festa de casamento. Mas hoje em dia, infelizmente, é uma tradição que vem perdendo, né, o sentido. Mas aqui, quando a comunidade começou a se reunir para ir numa missa em portunhol, que era em espanhol com português, e a gente via, ainda havia pessoas que iam com aquele chapelão, porque antigamente até os americanos se vestiam assim. As americanas usavam chapéu, umas roupas bem elegantes para ir para a missa.
Então a gente não via naquela época raramente alguém de short na igreja. Era encarado como uma festa de gala, que as pessoas iam bem arrumadas. Mas hoje, com o tempo, até isso está perdendo, né, o sentido, está perdendo o valor, as pessoas vão de qualquer maneira, com a mesma roupa que vão para a praia, vão para a igreja. Então, é cada um que vai ser responsável, né, pelos seus atos. Mas cada um responderá por si. Mas se a gente lê, diz que existe mesmo se arrumar para a festa, né, se arrumar para ir à missa, se arrumar para ir para bodas do Cordeiro. E o melhor que você possa ir, né? Exatamente. Então, até é engraçado, no começo aqui, que nós chegamos, aí muitos mineiros, né, moram aqui. Aí sempre eles diziam que eles tinham a roupa de ver Deus. Eu achava legal, fazer a roupa de ver Deus, a roupa de ir na missa a gente tinha separada. Então, mas hoje o mundo vai se modernizando, secularizando, e tudo vai ficando normal. E a gente acha que... Eu sinto saudade. Eu lembro da época quando íamos na missa que às vezes me chamava muita atenção os chapéus que as mulheres usavam. Hoje você raramente vê alguém assim, né? Raramente. Raramente. Bom, então ficamos com a nossa reflexão de hoje, sabendo que nós todos somos convidados, mas para que nós sejamos também escolhidos, nós temos que estar vestidos apropriadamente para a grande festa no céu. Se a gente não for para o céu vestido apropriadamente, ou seja, com as nossas obras, nós não seremos dignos de estar nessa festa. Então é isso. E a gente deve primeiramente é isso, vestir o nosso coração, né? Sempre lembrar o que nós vamos fazer quando a gente vai para essa festa de casamento que o Senhor nos convida, e saber que devemos de nos preparar para tal festa. Cada festa exige de nós um traje. Hoje em dia, quando você recebe um convite para uma festa de casamento, vem até escrito no convite que você tem que se vestir para a festa de casamento de acordo, de uma maneira formal, né? Então não é para ir de qualquer maneira. A gente falando nisso, a gente sabe, nós temos escritório em um lugar até muito bom, mas todos os jovens que trabalham, né, é um lugar com várias salas. Nós temos uma sala dentro desse lugar. E a gente observa que só os mais velhos vão de terno, gravata, mas todos os jovens vão de chinelo de dedo, de qualquer tipo, até de pijama trabalhar. Então, hoje em dia não está mais, nem para o trabalho, está se fazendo um requerimento, né? Para que a pessoa vista, né? Então, o nosso escritório está com problema no ar-condicionado, estamos usando um outro escritório, e lá a maneira que as pessoas vão vestidas é a mesma maneira que vão nesse, né? De qualquer maneira, na verdade não tem maneira, cada um veste o que quer e vai trabalhar. De chinelo, só não é permitido ir sem chinelo. Se fosse, acho que iriam até sem sapato, né? Sem chinelo no pé. Mas de pé no chão, isso aqui não permite em lugar nenhum. Você pode entrar sim. Mas é bem interessante como que o tempo vai mudando e muitas coisas que eram importantes vão deixando de ser, as pessoas vão deixando para lá, os costumes. Bom, muito obrigado então mais uma vez pela participação e até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor continue, né, nos inspirando, nos orientando, e que essas parábolas nos ajude a tirar, né, a mensagem central dela, a mensagem mais importante que o Senhor quer falar para a gente. E até amanhã, então, se Deus quiser. Terminamos então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo para todos nós. A paz de Cristo. Para o mundo inteiro. Tchau. Tchau.